Olá, criptomaníacos! Após o preço do Bitcoin atingir patamares próximos aos 14 mil dólares, aquela resistência vendedora que eu venho falando desde o início do mês em minhas análises, houve uma queda aí de quase 15% em seu preço, em poucos minutos. Inclusive eu alertei quando o ativo ainda estava nesse patamar, uns 5 minutos antes dessa queda aí, que ele provavelmente desabaria se rompesse esse suporte comprador aqui. Eu alertei isso daí lá no nosso grupo VIP no Telegram. E o que essa queda nos indica? Se observarem, a gente percebe que ocorreu uma movimentação de mais ou menos 5 ondas, exatamente 5 ondas desde o início das negociações aqui do Bitcoin na Bitstamp, que foi o gráfico mais longo que eu consegui buscar aqui para vocês. E atualmente estamos nessa quinta onda de alta, essa quinta onda de valorização. Segundo a teoria de Elliott, Ralph Nelson Elliott, que morreu ali na metade da década de 40, a quinta onda, ela é uma onda mais fraca. Ela não necessariamente precisa romper o topo dessa terceira onda, né? Então a gente pode fazer uma contagem de ondas aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. E essa quinta onda costuma vir ou um pouquinho acima da onda 3, ou até mesmo no topo aqui dessa onda 3. E faz um topo duplo e logo em seguida começa um padrão de correção que a gente chama de padrão ABC. Então, logo em seguida, a quinta onda, há uma grande tendência de ocorrer essa onda ABC de correção. Não necessariamente ela irá ocorrer, mas segundo Elliott, após a quinta onda, há essa grande tendência. E se a gente observa, o preço de fechamento do candle mensal ali no topo de 2017, quando atingiu aquela máxima lá nos 20 mil dólares, então houve a máxima negociação, que foi essa sombra aqui nos 20 mil dólares, e o preço de fechamento foi ali justamente nos 14 mil dólares, que é onde o preço está atualmente. Então essa resistência aqui é considerado um local de topo, assim como os 20 mil dólares. Então toda essa região aqui é uma região de topo, e se o preço porventura vier fazer essa queda aqui, romper essa mínima, esse fundo entre os dois topos, entre o topo duplo, e confirmar o padrão de topo duplo, um padrão bem forte de queda, caso ele rompa esse fundo aqui, a partir desse ponto já é formado o topo duplo, porque chegou na máxima, o preço de fechamento ali daquela máxima, daquele topo histórico de 2017. Então há uma grande resistência vendedora nesse patamar. E se a gente pensa bem, os grandes corporativistas, as grandes indústrias, os banqueiros, governos têm bastante incentivo para empurrar e liquidar aí o ativo para baixo, né? Fazer com que as pessoas percam dinheiro no Bitcoin e tenham mais desgosto por esse ativo, vendo eles lá por volta dos 1.000 dólares. Enfim, eu não estou falando que tal coisa vai acontecer, porque eu acredito bastante no Bitcoin, mas eu estou falando que há sim essa possibilidade. E se a gente observa que toda essa alta aqui foi bastante manipulada, eu até venho comentando bastante lá no nosso grupo, existiu bastante manipulação durante todo esse movimento de alta, há bastante chance sim de tal movimento ter sido influenciado até determinado ponto por esses grandes poderosos. E se caso o preço venha a cair formando esse topo duplo, eles vão ter bastante apoio gráfico para a movimentação do preço seguir uma tendência de baixa, afinal formou ali o padrão de topo duplo. Então há bastante incentivo para eles venderem ali. E se vocês pensarem bem, eu trouxe esse gráfico aqui do livro de ofertas, então mostra a quantidade de ordens de compra que existem nos preços abaixo e a quantidade de ordens de venda que existem no preço acima do atual. Sendo que aqui no gráfico da Bitstamp é um pouco difícil de analisar isso, pelo gráfico da Binance ele fica mais nítido. Então se vocês observarem, esses grandes investidores, eles necessitam que muitos sardinhas que a gente chama, né? Então as baleias necessitam que os sardinhas estejam comprando, estejam com bastante ordens de compra ali, para que quando eles vendam, o preço não caia conforme eles forem vendendo, uma vez que eles empurraram supostamente todo esse movimento aqui para cima. Não todo, mas possivelmente houve bastante influência sim. Então para que eles consigam vender, é necessário que sardinha, bastante investidor amador supostamente, esteja comprando ali para que o preço não caia conforme eles estejam vendendo. Se a gente observa esse gráfico, a gente vê que existe um valor absurdo ali, um paredão gigantesco. Então aqui está indicando 1.000, se eu não me engano, isso daqui representa 1 milhão de bitcoins sendo comprados aqui na Binance, mas eu não tenho certeza quanto ao valor aqui. Mas de qualquer forma é um paredão muito grande que existe para trás do preço atual. Então é bastante ordens de compra que está pendente ali no gráfico, e pode ser que isso daí segure bastante o preço durante essa liquidação desses grandes investidores. Como há bastante sardinha tentando comprar, eles possivelmente vão
não conseguir vender sem desvalorizar o preço enquanto isso. E é justamente nesse momento de pico, nesses momentos de euforia, quando eles estão liquidando os seus ativos, que a gente vê a grande mídia influenciando os sardinhas, as pessoas que não estão acostumadas com a bolsa de valores, a entrar no mercado. Hoje, por curiosidade, eu estava lendo o Infomoney e eu vi aqui não demore demais para entrar em Bitcoin. Aconselho especialista. Isso no Infomoney, hoje, dia 26 de junho. Então, no período da tarde, eu lendo o Infomoney, eu vi essa informação e é justamente nesse momento, quando tá todo mundo entrando, que você deve sair, porque os grandes players saem justamente nesse momento que eles conseguem vender sem influenciar o preço para baixo. Somado a isso, se a gente pega todo esse movimento de queda que ocorreu de dezembro de 2017 até ali dezembro de 2018, e a gente puxa a ferramenta retração de Fibonacci nesse movimento, aqui é o topo, né, então 100% do movimento, e aqui é a mínima, então 0%, os 50%, então da máxima até a mínima, ocorreu uma queda de 17 mil dólares mais ou menos, e esse 50% representa justamente 50% desses 17 mil dólares que caiu. O 61,8% representa 61,8% de todo esse movimento, e essas três retrações aqui, 61,8%, 50% e 38,2%, segundo a teoria de Elliott também com as retrações de Fibonacci, são os pontos de maiores resistências no gráfico. Inclusive, ali no 50 era onde o preço se encontrou durante um bom período de tempo. Ele passou bastante tempo ali nos 11.500 sem conseguir romper aquela resistência que eu havia citado diversas vezes também, até que ele bombou e necessitou de bastante volume, bastante investidores comprando aquelas ordens de venda que estavam impedindo do preço subisse ali nos 11.500. Então houve bastante volume de negociação durante esse momento, por isso que o preço disparou. Agora, da mesma forma que houve bastante necessidade de entrada de investidores ali nos 11.500, os 14.000, essa região aqui do 61,8%, também é uma região de suma resistência, onde há bastante resistência vendedora, justamente por esse fator, pelo fator de ser uma região de topo duplo ali no gráfico mensal, e por diversos outros fatores. Se a gente puxa expansões de Fibonacci, a gente percebe que durante todo esse movimento aqui de alta, a gente vai ter expansões coincidindo justamente ali nos 11.500 e aqui nos 14.000. Então é uma região onde há bastante ordens de venda presente. Possivelmente desses big players, onde os sardinhas estavam comprando, eles estavam vendendo, até que eles entraram liquidando de uma só vez. A gente percebe isso pelo gráfico de 4 horas, que foi absurdo durante esse momento. Inclusive, se esse gráfico de 4 horas fechar abaixo do gráfico de alta, esse candle de alta aqui, se esse candle de baixa fechar abaixo da mínima do candle de baixa, então começar uma nova barra aqui, logo em seguida a esse candle vermelho, abaixo desse patamar de mínimo, a gente vai ver resistência. Ainda mais com esse volume vendedor que ocorreu aqui. Então, se você não vendeu ali próximo dos 14.000, ou no momento que eu avisei, enfim, se você ainda está comprado no ativo, o melhor a fazer é esperar esse fechamento ocorrer, e caso ele ocorra abaixo dessa mínima aqui, desse candle, você pode ou vender aqui, onde é o mais seguro, ou aguardar o movimento aí de retração. Como esse movimento de alta ocorreu de forma muito rápida, né? Então, em menos de 24 horas houve essa euforia, o movimento de baixa costuma ser um pouco enrolado, mas óbvio que não é uma regra. Então, a partir do instante que indica essa reversão aí do movimento de alta, você já pode fechar sua operação caso você não queira ver o ativo continuar caindo. Há a chance dele subir, mas de qualquer forma não necessariamente ocorrerá. E caso você não queira ver o ativo continuar caindo, esse ponto aqui já é de bastante segurança aí para a venda. E caso ele rompa de novo aquela resistência dos 14.000, semelhante ao que ocorreu ali nos 11.500, se ele romper aqui para cima, a gente vai ver uma próxima euforia até os 17 mil dólares, onde é uma região de topo ali no gráfico. O segundo topo que ocorreu após os 20 mil dólares foi ali nos 17 mil dólares. Então, provavelmente lá será o próximo alvo caso o preço rompa os 14.000. E caso ele forme esse padrão de reversão aqui e comece a cair logo em seguida de fato, a gente verá uma retração de todo esse movimento aqui de alta, que vai coincidir mais ou menos, vou puxar a retração de Fibonacci, de toda a alta desde os 3.200 até os 14.000, e a gente observa que os 38,2%, 61,8% vai dar em torno ali desse fundo, em torno de 7.200 dólares, e os 10 mil dólares, que vai ser uma região ali de suporte comprador, onde provavelmente vai existir bastante ordens de compra. E como eu falei, há bastante incentivo para as baleias venderem enquanto isso sem desvalorizar o ativo. Então aproveitar essa região de suporte para empurrar o preço para baixo, mas eu não sei se é isso que ocorrerá. De qualquer forma, aqui é uma região de resistência, onde a queda terá resistência para continuar caindo, então aqui provavelmente ele deve se manter por um período, fazer uma leve alta, ou cair ou subir logo em seguida. As análises dirão daqui para frente.
Além disso, uma curiosidade que eu achei interessante mostrar para vocês é que a dominância do Bitcoin, né, a representação do Bitcoin, quanto que o Bitcoin está representando do valor de mercado total das criptomoedas. Então, as criptomoedas estão valendo aí, somado todas elas, 359 bilhões de dólares. O Bitcoin representa 62,5% de todo esse valor. E essa representação aqui, ela ultrapassou a máxima dali do pico de 2017. Então, dia 4 de dezembro de 2017, o Bitcoin estava ali por volta de 60% de representação. Hoje ele está ali por volta dos 62%. E se a gente observa, dia 4 de dezembro ocorreu essa máxima representação. Logo em seguida, sua representação no mercado caiu para 33%. Enquanto isso, as outras principais criptomoedas continuaram subindo. A representação do Bitcoin esteve caindo durante esse período, após 4 de dezembro, e as criptomoedas começaram a subir. Ocorreu uma migração do Bitcoin para esses outros ativos aqui. Mas se a gente pega o gráfico do Bitcoin, lá naquele período, a gente percebe que a máxima não foi no dia 4. Ela foi no dia 15, no dia 17, por volta dessa região. 10 dias depois dele atingir essa máxima aqui dos 60%. Então, por mais que ocorresse essa migração do Bitcoin para as outras criptomoedas, ainda existia investimento de fora entrando no Bitcoin, enquanto os investidores mais antigos que entraram anteriormente estavam trocando seus bitcoins pelas criptomoedas. E se a gente pega o gráfico de criptomoedas, a sua máxima foi ali por volta do dia 7 de janeiro de 2018. Ou seja, exatamente um mês após o Bitcoin atingir essa máxima. Estava ocorrendo essa migração do Bitcoin para as criptomoedas. O Bitcoin esteve caindo durante esse período. Então o Bitcoin esteve caindo durante essa migração. Enquanto isso, as criptomoedas como um todo estavam bombando ali. E seu valor de mercado bombou enquanto isso. Chegando lá nos 800 bilhões de dólares, o valor total, 813 bilhões no dia 7 de janeiro de 2018. Essa é uma curiosidade bastante interessante, afinal, ele ultrapassou esse patamar esses dias. Então, eu espero que tenham gostado, continue acompanhando as análises e acompanhe também o grupo. Eu estou interagindo bastante lá no grupo esses últimos dias, dando essa ajuda para vocês, para que vocês não percam dinheiro durante essa movimentação de alta, porque esse momento é o principal momento que as pessoas perdem dinheiro no mercado. Foi lá em 2017, no final de 2017, onde as pessoas ficaram pobres. Quem entrou no mercado no início de 2017 ganhou bastante dinheiro, claro, mas quem entrou ali no final, poxa, perdeu bastante dinheiro logo em seguida. O Bitcoin foi dos 20 mil para os 3 mil dólares. Então tomem cuidado com isso. É um momento de bastante risco. Vocês verão provavelmente muitas mídias, muitas pessoas comunicando sobre essa alta do Bitcoin, mas tomem cuidado, não entrem com todo o capital e perguntem sempre que tiverem dúvida lá no grupo VIP. Podem me marcar, fiquem à vontade. Uma ótima semana, muito obrigado.